Vamos falar de futebol, que pelo menos o torcedor de casa quer saber aí do final de semana, porque foram dois jogaços, dois bonitos jogos. Eu estive presente nas duas partidas mas claro, é difícil falar de futebol diante de tudo que a gente viu. João Pedro Melo, muito boa tarde. Boa tarde, Amaury. Boa tarde, principalmente aí para todo mundo que está em casa acompanhando o Correio Esporte. Eu não posso, Amaury, deixar de começar aqui a minha fala sem me solidarizar com os colegas Pedro Alves e Elialdo Silva, que foram vítimas, e principalmente com o meu amigo pessoal, Fábio Hermano, um cara que você acabou de trazer um pouco aí das referências dele, mas que é um cara que eu conheço desde a faculdade. Meus primeiros passos no jornalismo esportivo foram ao lado de Fábio Hermano. Sigo construindo esse caminho com ele no 90 Minutos de Belo, nosso canal no YouTube, que se dedica a falar do Botafogo. A gente não ganha nada para isso, mas hoje, quando sair aqui e terminar o expediente, eu vou lá para o YouTube com ele falar de Botafogo. Hoje, inclusive, Pedro Alves vai estar também, Leonardo Barbosa, que é o nosso colega ali de bancada. É triste, é assustador. A gente não tem segurança nenhuma naquele andar das cabines, onde a gente vê nas imagens que o Breno Moraes, ali com a camisa 11, passa ao lado do filho, intimidando todo mundo. Dizendo que não se tem uma nota, ninguém fala nada a respeito dos pênaltis, né? Que seriam aí, na opinião dele, deveriam ter sido dados em favor do Botafogo. Eu até concordo que no primeiro tempo a bola bate na mão do jogador do Souza dentro da área. O lance do Bismarck já na segunda etapa, eu acho que a discussão rende bastante, mas eu não marcaria. E é assim, né? Um marca, o outro não marca, é isso. E pior que isso, ninguém tem que estar sendo intimidado no local de trabalho, exercendo a função de trabalho, a agradar ali a opinião de um ou de outro, né? E para além disso, foi onde você estava, e aqui eu quero também aproveitar esse espaço para lhe parabenizar, porque tem um vídeo ali que passa rapidinho, mas aquele cara de camisa cinza que está fazendo a proteção, o escudo humano, para proteger Fábio, é você. É bom que isso fique claro também, porque se não fosse a Amaury lá, a situação poderia ter sido outra, Fábio poderia ter sido mais vítima ainda, né? Aí fisicamente também. E é lamentável, porque aí Afonso, que é um cara vestindo a camisa do clube, né? O vice de futebol do clube, parte para cima porque entende errado o que o Fábio disse. Você só gosta dos babões, quando ele já tinha sido acuado ao ponto de você já estar tirando ele dali. E ele diz, você só gosta dos jornalistas babões. Afonso entende que é com ele e vai para cima de Fábio, que passou perto, passou por isso aqui de ser agredido. Enfim, lamentável, a gente tem que falar sobre isso, porque isso mancha uma vitória importante do Botafogo, que é bom ressaltar. O Botafogo é enorme, o Botafogo é uma instituição quase que centenária e vai continuar, tá? Eu vou passar, você vai passar, Breno vai passar, Alexandre Cavalcante, que está aí hoje como presidente, vai passar, e o Botafogo vai continuar. Então, é triste ver isso de representantes do Botafogo, e deveriam, né? Porque oficialmente até não é legal a participação dele, mas está lá, enfim, num ambiente como esse. É triste ter que começar assim, mas também tem bola para falar, né? Porque aconteceram as decisões e os times sentiram, né, Amaury, a decisão em si. O primeiro tempo de cada jogo ali foi pegado, foi truncado. Vamos começar então pelo nosso... A gente tem imagem aí do possível pênalti aí, muito cobrado pelo torcedor e pelos dirigentes do Botafogo. Tem um ilustre pênalti aí no jogo do sábado, né? Botafogo e Souza lá no Almeidão. Um jogo que foi muito equilibrado no primeiro tempo, de fato. Um jogo bem aguerrido, com chances mais claras. Mas esse foi o lance do pênalti. Confesso que lá de cima, vindo da cabine onde estava trabalhando, senti que foi pênalti. No primeiro momento, senti que foi pênalti. Depois, vendo a imagem de baixo, nós aqui da TV Correio não temos a imagem de baixo, só temos essa imagem de cima. E aí, o torcedor de casa pode aí encostar um pouquinho ali na tela para tirar sua dúvida. Tem um toque. Vendo de baixo, tem um toque. Aí, se esse toque é para pênalti ou não sei. Mas que toca, o jogador do Botafogo, Bismarck, é derrubado, esse é. De fato, para mim, o Botafogo foi prejudicado porque um pênalti, isso não quer dizer que o pênalti, o Botafogo tivesse marcado o gol. Mas uma vitória por 2-0 era muito mais tranquilo, do ponto de vista de que o Souza precisa ganhar por 3 gols de diferença no jogo de volta, João. O resultado seria um resultado ainda melhor para o Botafogo, e eu entendo a reclamação de quem torce para o Botafogo de se sentir lesado pela não marcação do pênalti. Nesse lance específico, eu continuo com a minha opinião de que eu acho que não foi pênalti. Se a gente reparar aí, o Bismarck vai receber em velocidade, ele dá o primeiro corte, e no segundo, quando o toque acontece, eu acho que ele já está saltando, e isso até dificulta entender a força desse toque para derrubar ele. Aí é um pouco da cultura do jogador, né? Também. Se ele para, porque diferentemente do que aconteceu no jogo do Botafogo, no jogo do São Paulo Cristal, nós temos o pênalti do 13 em cima do jogador, do atacante, o Henrique. Acho que foi o Henrique, camisa 11, que sofreu o pênalti.
lá no São Paulo Cristal, ele parou. Ele vinha com a bola, ele podia ter chutado, podia ter tentado outra coisa, ele simplesmente para. O zagueiro do 13 nem teve a intenção de derrubar, mas ele bateu, porque ele não tinha como frear. Ele bateu no cara, foi lá e foi pênalti. Quer dizer, é a questão da malandragem, um pouco dessa cultura do jogador de futebol. Aí são as imagens do jogo do domingo, né? Onde o São Paulo Cristal e 13 empataram em 1-1. Daqui a pouco vai ter aí o lance do pênalti, para a gente tirar essa coisinha também. E parabenizar o pessoal diretorial do São Paulo Cristal pela bela recepção a todos da imprensa lá. A gente sempre muito solícito, muito bacana. Olha lá, jogada do trio de ataque do São Paulo Cristal. Tabelaro, Henrique. Quando o Henrique pega na bola, o Saulo já bate nela. E a imagem, quando a imagem é mais devagarzinho, mais próxima, você vê que bateu. Quer dizer, é um pouco da cultura do jogador, né, João? Acaba trazendo... ele influenciava, o juiz poderia ter apitado, mas um pouco disso faz com que também o juiz dê uma recuada, né? Faz parte de um pacote, um todo, né? Eu acho que a falta em si não pode deixar de ser marcada quando ela acontece, independente do artifício que o jogador usa no final, se ele se joga. Sou contra, né? O jogador que se joga, mas se ele já sofreu a falta, paciência, a falta tem que ser marcada. Nesse lance do São Paulo Cristal e 13, a gente vê como é rápido, mas como o atacante do São Paulo segura um pouco a passada, né? E é nesse momento que o jogador do 13 não consegue acompanhar e, de fato, o atinge. Voltando para o lance do Bismarck, eu acho isso. Como ele salta antes do toque acontecer, eu não consigo determinar que aquele toque foi necessariamente o que fez com que ele caísse. Talvez ele já estivesse esperando ali qualquer triscada, enfim. Acho a gente tá 1-1 aqui. Isso. A gente tá 1-1 aqui. E é um lance inconclusivo. É um lance inconclusivo. A gente não pode... Questionar a gente pode, mas a gente não pode apedrejar o árbitro por não ter marcado esse pênalti. Claro. E a gente, enquanto imprensa... Até porque o árbitro não tem um VAR ali na hora para ele, né? Exatamente. Se tivesse, talvez até tivesse sido chamado... Aí fácil, sim. Exatamente. E aí eu nem sei se ele marcaria, tá? Eu nem sei se ele marcaria. Mas, enfim, a gente tá fazendo nosso papel aqui, que é debater, né? É isso. A gente tem que fazer isso mesmo. Acho que poderia ter sido marcado em outro lance. Nesse, acho que não. Vamos deixar o lance do pênalti agora de lado, falar um pouco do jogo. Na tua opinião, fez falta o Renatinho? O Renatinho, que é o camisa 10 do Botafogo, não pôde jogar por conta do terceiro cartão amarelo. Fez falta do ponto de vista de que, com o Renatinho, facilitaria essa chegada no ataque. O Botafogo, que tem agora, os jogadores estão super bem, os caras estão melhorando a cada partida. Mas a transição da segunda linha para a terceira, para a última linha de campo, ao meu ver, foi meio que prejudicada para a falta de alguém que pudesse ter um passe mais açucarado, um passe de maior qualidade. Concordo, Mauri. Ele é um camisa 10 que faz justamente isso. Pensa o jogo, né? Conecta a criação com o ataque. Então, para além disso, é um cara que está totalmente entrosado com esses homens de frente, né? Então, acho que faz falta sim. Apesar do Miller também ser um cara talentoso, mas não é aquele cara cerebral. O Miller é mais um cara que vai dar esse apoio. Vai ser mais uma opção no meio, vai ser um cara que chega ali no ataque. O Renatinho é o cara que constrói. E acho que fez falta sim. Mas o Botafogo tem bons nomes do meio para frente, né? O Vitinho fez a sua estreia novamente pelo clube, né? Entrou bem. O Wesley, então, os dois volantes que começaram... Isso, os dois volantes. O Kaifer, que tem aquele estilo dele mais... Parece com o Felipe Melo, mais pitbull ali. Fez o lançamento pro gol, né? Então, os dois volantes que entraram no começo do jogo foram substituídos e o nível não mudou tanto. Essa profundidade no elenco é importante, né? Pensando em uma Série C. Matheus, o cara do gol, cada dia mais titular absoluto. Exatamente. Né? Desde que ele chegou, ele já mostrava que era. Teve um lance no primeiro tempo ainda, que o Thiago Reis acho que briga com os zagueiros, a bola sobra pra ele já emenda. Então é um cara que ele quer fazer gol, ele quer ir pra cima. Foi um lance no primeiro tempo, foi um lance genial também, muito próximo aí de um gol, parte do Botafogo. Amigo, 1-0. Tá em aberto. Botafogo está na vantagem. Vantagem está em números, tá? Porque não, é inegável. É só para lembrar o torcedor do Correio Esporte, que nos acompanha aqui, nessa fase, a semifinal, o jogo de volta, se acabar 1-0 para o Souza, vai para os pênaltis. O Souza só tem a vantagem de jogar em casa, tá bom? Se o Souza desclassificar o Botafogo, a final do Campeonato Paraibano acontece em Souza, independente do que aconteça no outro jogo. Se for o Botafogo para a final, aí a gente tem que começar a brincar de somar pontos da primeira fase até essa fase, né? Porque se for o 13, pode aí ultrapassar o Botafogo nos critérios de desempate, tem umas situações dessa forma. Agora, se o Botafogo passar com vitória, acho que o Botafogo já abre mais de 3 pontos. Até porque o 13 já empatou agora, né? Então acho que o Botafogo acaba trazendo a final para o Almedão, trazendo a final, o segundo jogo, a decisão final para o Almedão. Na tua opinião, tá em aberto, como é que tá? Tá em aberto demais, demais. Acho que os dois confrontos. O 13 conseguiu um ótimo resultado fora de casa, mas tá em aberto, porque quem vencer leva, né? E o São Paulo Cristal fez uma primeira fase muito coesa, de um time que sabe o que pode render e onde pode chegar. Apesar disso, o 13 vai estar com, tenho certeza, o estádio lotado,
empurrando Sim. por uma vitória que vai levar o time de volta à final. Torcedor do 13 ontem, parabéns lá no Espírito Santo. 300 Bonita torcedores festa. entraram ali, fizeram uma bonita festa. A galera gritou o jogo todo. Empurrou, Bacana. isso faz muita diferença. E pro jogo entre Botafogo e Souza, a gente sabe como é jogar em Souza, né? A gente sabe como o Souza cresce também jogando em casa. Então acho que tá muito em aberto. Acho que o Botafogo sabe jogar lá. Empatou no primeiro jogo desse Campeonato Paraibano. Foi 1-1 lá. Se for 1-1 de novo, tá bem pro Botafogo, né? Mas o Souza fez um grande campeonato ao longo de toda a primeira fase. Mas não gostei do que vi, não, cara. Não gostei do Souza nesse jogo, não. Não teve... A decisão teve um lance pesou. só, sabe? Teve um lance só no segundo tempo. O Souza não colocou em nenhum momento o Botafogo na roda, como se diz na gíria do futebol. Não teve aquela grande pressão. Conversei com o treinador ao final da partida. Mostrou um pouco incomodado com o clube, mas voltou a falar, né? Ratificou mais uma vez de que a situação são os 2 jogos, são 180 minutos, enfim. Eu acho que o ponto é Souza esse. veio com essa coisa de vamos esperar aqui o que acontece aqui para depois a gente partir para cima lá em casa. Mas eu ouvi aquela palestra final lá, né? Eu botei o cabecinha assim, fiquei de ladinho. O cara desceu o sarrafo, desceu o carão mesmo nos jogadores. Eu não gostei muito do que vi do Souza, não. Acho que o professor também não, porque eu entendo que o pensamento deve ter sido esse. A gente tem que jogar concentrado, porque são 180 minutos. Não adianta chegar aqui, se expor e fora de casa sair com resultado negativo demais. 1-0 não é um resultado tão ruim, mas acho que isso pode ter entrado demais na mente dos jogadores e a decisão pesou. Eu senti isso para os 4 times. Mas para o Botafogo, jogando em casa com o apoio da torcida, o Botafogo conseguiu soltar um pouco mais. O Souza ainda não. E talvez no subconsciente ali, não, nós temos o Marizão. Pode ter sido isso. Acho também que poderia ter jogado mais e acho ainda que vai jogar mais no jogo de volta. Acho que tem tudo para o Souza mostrar mais daquele Souza da primeira fase. Na partida de volta, e aí o desafio para o Botafogo é maior ainda. Acho que está muito em aberto e muita emoção aí para decidir essa final do Campeonato Paraibano. Quem vai para a final, né? Beleza. Também o torcedor da pontuar, também pontuou o torcedor do 13, também pontuou o torcedor do Botafogo, do São Paulo Cristal. O Botafogo fez uma bonita festa no sábado. Acho que daria mais gente se não fosse o tempo nublado, aquela cara de chuva aqui no sábado na capital de todos os paraibanos. E a gente espera agora que o torcedor do Souza faça a sua parte lá, que veio até um bom número para o Almeidão no sábado, faça a sua parte no Marizão. Então tá tudo em aberto aí durante a semana. Vamos passar a semana inteira falando aí desse segundo confronto de Botafogo, Souza Botafogo e 13 São Paulo Cristal. E a gente espera que não precise mais falar sobre confusão extracampo. João, muito obrigado. Valeu. Tamo junto. E o Paulistão, cara? Paulistão tá bom, hein? Palmeiras espantou a zebra e vai em busca de mais um título, né? Dá uma final do interior, por muito pouco. Mas o Palmeiras não deixa ninguém tirar o doce, não. Ele tá querendo tudo. O time não sofre gol, né? Pelo amor de Deus.